Olá, alunos e alunas. Na aula de hoje vamos falar sobre as ações do Estado no combate à Covid-19. Nas atividades anteriores, a gente já pesquisou o conceito de Estado, que é o conjunto de instituições político-administrativas que governam um povo de um determinado território. Então, os órgãos do Estado, eles estão distribuídos em diversas esferas de governo aqui no nosso país. Tem órgãos da esfera federal, então tem um mapa aqui do Brasil. Tá? Dentro desta esfera federal aí tem também órgãos da esfera estadual, tem aqui o mapa do Rio Grande do Norte. E tem os órgãos que são da esfera municipal, está aqui o município de Lagoa de Pedras, para a gente começar a pensar sobre isso. Então, quais foram as ações desses diversos órgãos nessas esferas de governo? Eu vou citar algumas ações apenas para ilustrar. Obviamente, no espaço de uma aula não tem como a gente citar todas as ações, isso seria impossível da gente fazer, tá certo? Mas vamos falar sobre algumas ações que ficaram mais claras para a gente. Então, vamos começar pelo Ministério da Saúde, que é um órgão da esfera federal. Então, o Ministério da Saúde, ele fez o seguinte: criação de um comitê de crise, recomendação das medidas de distanciamento social, conscientização sobre medidas de higiene, como lavar as mãos, uso de álcool em gel e uso de máscara, estruturação do sistema de saúde para atender às novas demandas impostas pela Covid-19, monitoramento diário da situação da pandemia e informação à população. Então aqui eu coloquei esta imagem como representação do Ministério da Saúde, o então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, junto com sua equipe, prestando informações em boletim diário da Covid-19. Isso no início da pandemia, aqui no Brasil, o ministro da Saúde ainda era Luiz Henrique Mandetta, tá certo? Então, o que é que a gente pode retirar disso aí? Que conclusão a gente pode chegar? Pessoal, imaginem se não existisse o Ministério da Saúde para alertar a população sobre a situação da pandemia, sobre a gravidade. Se não existisse o Ministério da Saúde dando informações às pessoas, conscientizando sobre o uso de máscara, recomendando o distanciamento social, minha gente, com certeza teriam morrido muito mais pessoas. Então, isso é uma reflexão que a gente deve fazer. Lá no início da pandemia do Brasil, o Ministério da Saúde tomou a frente e já começou a recomendar o distanciamento social e as medidas de higiene e já começou a estruturar o sistema para poder atender a essa grande demanda que vinha chegando da Covid-19 e também informando as pessoas. Isso é muito importante neste momento de informação. Então teve um papel muito importante o Ministério da Saúde neste contexto, sendo que o Ministério da Saúde ele faz parte da esfera federal, ou seja, faz parte do governo federal, da presidência, é um órgão subordinado à presidência da República. Mas eu acho que vocês perceberam que existia aí uma contradição na época em que o Ministério da Saúde recomendava o distanciamento social, por exemplo, e o uso de máscara, e o presidente da República recomendava o contrário, minimizava a pandemia. Então isso também deve ser colocado, tá certo? Vamos para o próximo. Vamos falar agora sobre as ações aqui dos três poderes: judiciário, legislativo e executivo, isso também na esfera federal. O judiciário determinou a flexibilização da lei de responsabilidade fiscal para permitir gastos com o enfrentamento da pandemia. Então, a pandemia trouxe muitas necessidades que iria gerar mais gastos para o Estado enquanto instituição. E aí existe a lei de responsabilidade fiscal, que os governantes não podem gastar mais que o permitido por esta lei. E no caso judiciário, neste momento de crise, ele determinou que sim, os governantes poderiam sim gastar mais neste momento, porque é um estado de calamidade pública, é um contexto atípico e seria possível sim gastar mais para poder salvar vidas, porque neste momento o mais importante é a vida e a economia se recupera depois.
Então, muito importante essa medida do Judiciário. O Executivo, junto com o Legislativo, aprovaram medidas de ajuda financeira a empresas, trabalhadores autônomos e pessoas de baixa renda, o auxílio emergencial. Então, o tão conhecido auxílio emergencial foi aprovado a partir do Executivo junto com o Legislativo, sendo que o Executivo havia proposto R$ 200 e o Legislativo aumentou este valor para R$ 600 ou R$ 1.200 no caso de mulheres, mães de família. Aqui a gente tem essa imagem da Praça dos Três Poderes, só para a gente poder contextualizar e ilustrar, onde aqui deste lado é o prédio do Supremo Tribunal Federal, que é o órgão maior do Judiciário. Aqui são os prédios do Legislativo, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, que é o Legislativo. E aqui é a residência oficial do Presidente da República, representando o Executivo. E o governo do Estado do RN. Então, falar sobre algumas medidas do governo do Estado. Publicação de decretos suspendendo as aulas presenciais e estabelecendo as demais medidas de distanciamento social. Distribuição do kit merenda em casa para as famílias dos alunos das escolas da rede. Iniciou aulas remotas na rede estadual, a fim de manter o vínculo com os alunos e as alunas, minimizar as consequências da pandemia da Covid-19 para o ano letivo de 2020. Então aqui a gente tem a governadora do estado, Fátima Bezerra. E o município de Lagoa de Pedras, a prefeitura, que ações ela implementou nesse combate à pandemia. Aqui a gente tem, aqui de 17/7/2020, contratação de profissionais médicos, enfermeira e técnica de enfermagem para assistência aos pacientes suspeitos de Covid-19 no Centro de Apoio ao Paciente Suspeito de Covid. Tá aqui, 27/6/2020, a fim de evitar a disseminação dessa pandemia que assola o nosso país, a Prefeitura Municipal de Lagoa de Pedras, através da Secretaria de Saúde, continua trabalhando firme e forte nas duas barreiras sanitárias nas estradas da cidade, uma no centro e outra no Mandu. Isso aqui foi do dia 27/6/2020. Tudo isso aqui foi retirado do site oficial do município. E aqui, 17/7/2020, a Prefeitura faz aquisição de um lavatório portátil, visto que, em meio ao aumento de doenças ocasionadas por contaminação, realizar a aquisição de um lavatório portátil é bastante pertinente em meio à situação de pandemia que está assolando o nosso país e o mundo. Então tem aqui o lavatório para as pessoas lavarem as mãos. Dia 27/6/2020, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, em parceria com a Guarda Municipal, com o programa Pacto pela Vida, visitou comércios localizados no centro do município para fiscalizar e orientar aos comerciantes no uso obrigatório de máscaras em clientes que adentrarem nos locais específicos. Então aqui a fonte, retirado do site do município de Lagoa de Pedras. Então, agora pense, qual a importância do Estado na proteção da sociedade? Então, todas essas medidas que os diversos órgãos do Estado, tanto na esfera federal, quanto na esfera estadual, quanto na esfera municipal, eles tomaram, foram de proteção da sociedade. Então, neste contexto, a gente entende a importância do Estado, dessas instituições, para a nossa proteção. E no contexto do neoliberalismo, a ideologia neoliberal ela quer justamente diminuir o Estado. E sem o Estado, quem é que vai proteger as pessoas nestes momentos de crise? Vocês já imaginaram, se não existisse o Estado, não existisse as unidades de saúde, como era que as pessoas iam se tratar? Será que as pessoas iam ter dinheiro para pagar particular para se tratar? Então, se não existisse o Estado para oferecer um auxílio emergencial neste momento, como que as pessoas irão ficar sem renda? Então, é esta reflexão que a gente deve fazer. A importância do Estado na proteção da sociedade.